Boa noite a todos, bem-vindos novamente ao canal Hugo Cauri. Estamos novamente para realizarmos mais um vídeo para dar sequência à série Sermão do Monte será o 12º vídeo da série Sermão do Monte e hoje vamos ler aqui a continuidade no capítulo 6, ainda no capítulo 6 do livro de Mateus, a partir do versículo 25 até ao 34. É um subtema um pouquinho, ou seja, aliás, é uma composição de versículos um bocadinho mais extensa, mas posso já adiantar o subtítulo, que é Descanso na Providência Divina. Antes de mais, queria desejar a todos, desejar, isto é, enviar um abraço grande a todos os que escutam o canal, que realmente possam partilhar com outras pessoas, apenas e unicamente para que essas pessoas sejam incentivadas e fortificadas a estudar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e entregarem a sua vida ao Senhor Jesus, e assim, por sua vez, o Senhor Jesus entregará a Deus Pai. Também quero enviar um abraço grande de coragem, de força a todas as pessoas que veem o canal, mas também estender aqui para todas as pessoas do mundo, os irmãos cristãos, os irmãos em Cristo, e também a todos aqueles que o coração ainda não foi tocado por Deus e por Jesus, mas que possam e faça estes sinais proféticos que estão a acontecer e que ainda vão acontecer, que possam arrependerem-se a tempo, porque o fim dos dias está próximo e é uma razão para nós ficarmos felizes, ansiosos de uma forma positiva, porque o reino de Deus irá estabelecer-se para todo o sempre. E por isso eu queria estender aqui, face a esta pandemia que tem alguns altos e baixos, face a uma guerra que neste momento assola dois países, mas prejudica o planeta e prejudica, obviamente, a humanidade, no sentido em que a pobreza já é imensa, as diferenças sociais são brutais e assim piora cada vez mais a qualidade de vida das pessoas, e acabamos muitas vezes por querer mostrar, nós imperfeitos queremos mostrar que estamos bem, mas o nosso semblante, o nosso rosto, o nosso olhar mostra precisamente o contrário, e muitas das vezes não conseguimos disfarçar a tristeza que vive em nós, quer por este sofrimento, quer pela morte causada por a procura de poder, quer também por as pessoas que muitas das vezes tomam a dianteira das nações e identidades que têm uma influência grande no mundo, serem essas pessoas vítimas e marionetas do mal, Satanás, o diabo. E por isso temos que, de facto, orar muito por nós, pelos nossos irmãos e até mesmo pelos nossos inimigos, que eles possam inverter esse caminho, em vez de entrarem pelo mal, seguirem pelo bem e assim aceitarem Jesus como seu Senhor, Salvador e Rei e Mestre, e assim, por sua vez, também o Deus Todo-Poderoso, e terem também, como nós, o orgulho, o privilégio e a honra de sermos servos de Deus, servos de Jesus, instrumentos de trabalho, ferramentas neste mundo de trevas, e assim sermos o sal da terra, a luz do mundo, como o Senhor Jesus disse. Espero que encontrem-se todos bem dentro do possível, ainda que não estejam de facto numa situação muito, muito boa,
que a coragem, a fé e a muita oração possam realmente fortificar. Eu queria então dar seguimento à série, ao 12º vídeo, Descanso na Providência Divina, é um subtema, e se os irmãos, irmãs e qualquer ouvinte, os telespectadores do canal, se quiserem e tiverem a vossa Bíblia, eu vou usar aqui novamente a Free Mind, a King James atualizada, se os irmãos puderem então, será então no livro de Mateus, no capítulo 6 e no versículo 25. Vou fazer a leitura, como faço sempre, das Escrituras Sagradas, do 25 até ao 34, e depois fazemos aqui uma breve reflexão. E então o Senhor Jesus continua a ensinar, dizendo: Portanto, afirmo-vos, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor da sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo: que iremos comer? Ou que iremos beber? Ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai, assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Eu terminaria com, agora, uma das nossas formas de falar, que é cada dia a sua dor de cabeça. Portanto, não vamos estar com preocupações pelo dia de amanhã, se ainda este dia que nós estamos, o presente, ainda não terminou. Portanto, vamos dar o nosso melhor ao nosso próximo a cada dia. Portanto, amanhã, se acordarmos e tivermos realmente a bênção de mais um dia, agradecer em primeiro lugar a Deus, a Jesus, por mais um dia, e assim podermos preocupar-nos em fazer o nosso melhor para o nosso próximo e para, obviamente, em primeiro lugar, adorar a Deus em Cristo Jesus acima de todas as coisas. E este ensinamento é um ensinamento que aparentemente parece ser simples. Nós, de facto, preocupamos-nos com a comida, com a bebida, com as necessidades básicas, com a própria roupa, com o nosso conforto. Mas o Senhor Jesus dá-nos aqui uma pequena lição, um pequeno ensinamento, e dá-nos aqui um toque tão simples, tão meigo, no sentido em que faz-nos ver que Deus providencia todas as coisas. O Senhor Jesus explicou aqui muito bem. Reparem bem como o Senhor Jesus pega no exemplo das aves do céu, que elas não semeiam, não têm celeiros para guardar aquilo que colhem,
nem armazenam em celeiros, como disse aqui, mas o vosso Pai Celestial, o Criador de todas as coisas, sustenta-as, dando o alimento e dando o conforto para elas. Mas depois diz aqui uma pergunta: não tendes vós muito mais valor do que as aves? Então, se Deus trata toda a sua criação, e agora vamos aqui só pôr aqui um pouco o homem fora deste enquadramento. Portanto, os animais, que muitos deles não têm o raciocínio, funcionam por instinto, não têm o raciocínio de construir armazéns, de plantar, de semear, de colher, porque eles, obviamente, não têm as mesmas qualidades que um ser humano. Portanto, e ainda assim, se Deus sustentas em todas as coisas, estamos aqui a falar do comer e do beber, mas estamos a falar também aqui das mudanças de temperatura, do calor extremo, do frio extremo. Deus acolhe-as e protege-as e cuida delas. Quanto mais, e agora voltamos a pôr aqui o ser humano no enquadramento, quanto mais o ser humano que foi criado à imagem de Deus e de Jesus, à sua imagem e semelhança. Portanto, é de facto algo que deve nos fazer pensar. Portanto, devemos sim olhar mais para aquilo que fazemos para Deus, para Jesus e para, obviamente, o nosso próximo. Diz aqui depois, também no 27, se puderem acompanhar nas vossas Bíblias, podem ler também. Pode diferenciar aqui a fraseologia, de tradução para tradução, mas o objetivo está lá. E diz assim: qual de vós, qual de nós, todos, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida, ou pode acrescentar um dia à sua vida? Bem, o Senhor Jesus diz: e por que andais preocupados quanto ao que vestir? Olha aos lírios que crescem e ainda assim Salomão, na sua glória, como diz aqui, no esplendor da sua glória, não se conseguiu vestir como um deles. E, portanto, Deus sabe muito bem aquilo que nós precisamos para viver de uma forma saudável. Não é para viver como nós, seres humanos, na nossa imperfeição e na nossa maneira de pensar, caímos muitas vezes naquela... não é bem na ostentação que eu queria dizer, porque a ostentação é diferente, é o querer mostrar, o querer exibir, mas é comprar outra coisa melhor. Portanto, eu tenho esta roupa, mas aquele quispo que está ali, aquele casaco, aquele blusão, aquele fato, custa um balúrdio, é de seda, é de linho, é do melhor que se pode encontrar. Mas será que é isso que o Senhor Jesus quer? Bem, se nós tivermos condições financeiras para poder comprar aquele fato, não há problema. Mas a questão aqui tem a ver com as nossas necessidades básicas. Porque até mesmo toda a criação de Deus tem tudo para que possa mostrar a glória de Deus. E a criação de Deus é precisamente um exemplo que nós vivemos a cada dia. Nós saímos das nossas casas, o vermos a natureza, as próprias flores, as próprias árvores, plantas, o próprio mar na praia, tudo tem o seu ciclo certo. Mas agora também vou recuar aqui um bocadinho. Mas quem tem animais domésticos, eu tenho dois, tenho ali a Mix e tenho ali o Mel, dois gatinhos, perdão, realmente não têm eles também os cuidados de Deus e de Jesus? Mas nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é algo leve. Portanto, o fardo que nós carregamos não é pesado. E realmente quando vivemos com os ensinamentos de Deus como nosso estandarte, como a prioridade das nossas vidas, vivemos certamente de uma forma saudável e, muito provavelmente,
podemos ser ainda mais brilhantes aos olhos das pessoas por termos esta humildade, esta simplicidade de vida. Agora, diz aqui também, então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé, ou de pequena fé, como diz aqui. Portanto, Jesus avança dizendo, não vos preocupeis, dizendo o que é que vamos comer, o que é que vamos beber, o que é que vamos vestir. Não, isso são o que os pagãos dizem. Olhem aqui no versículo 32. Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Eles preocupam-se com isso. Nem olham, nem pensam, nem pedem para Deus. Eles colocam Deus num plano secundário ou terciário. Ou nem colocam sequer. Infelizmente, eles são pessoas que criam os próprios deuses, frustrando-se em si mesmos. Mas o nosso Deus, é o único verdadeiro. Não foi criado com madeira, com mãos humanas e madeira e construído. Não. Deus não teve princípio, nem terá fim. E o Senhor Jesus, em Deus, portanto, em união com o Pai, também será, certamente, a razão das nossas vidas e assim podermos, tenho aqui o mel outra vez, e aqui assim podermos viver sem estas preocupações destes pagãos que põem os valores materiais e as necessidades à frente daquele que proporcionou todas as coisas e que nos pode dar todas as coisas, que é Deus, Pai e o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, nas nossas vidas. Portanto, depois, existe aqui algo muito importante. O que é que o Senhor Jesus diz no versículo 33? Buscai, assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se procurarmos, se pusermos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, orarmos diariamente, várias vezes por dia, ainda que seja uma pequena oração ou quase uma frase, mas vamos pedir, então Deus sabe, antes de nós precisarmos, antes de nós pedirmos, Deus sabe aquilo que nos faz falta. E por isso é que, de facto, o Senhor Jesus disse, procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque Deus sabe, eu sei, que vocês precisam de todas essas coisas. E no versículo 34, o nosso grande mestre, o nosso grande rei, mestre e salvador, diz, portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Nem sabemos se estamos lá, não é? É verdade. Pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Portanto, hoje é para nos preocuparmos com o hoje, com o presente. Portanto, amanhã virão outros problemas. Portanto, deixemos para amanhã. Mas diz aqui, é suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Portanto, não vamos encher-nos de preocupações em demasia, quando realmente nem sabemos se amanhã estamos vivos. Portanto, vamos dar o nosso melhor no dia que nós estamos a viver, no presente. E aqui sim, aqui é importante, porque podemos não fazer algo que nos depois arrependemos de não fazer. Eu podia ter feito aquilo, eu podia ter ajudado aquela pessoa. Eu programei para hoje e agora já não posso, porque aconteceu qualquer coisa. Não, se nós pudermos, vamos sim tratar de cada dia como se fosse o último, quase. Portanto, vamos dar o nosso melhor, vamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e assim todas as coisas serão acrescentadas. Hoje ficamos por aqui neste vídeo. O próximo será depois, já no capítulo 7 do livro de Mateus, portanto será no versículo 1 até ao 6, e o subtítulo é Amor e Prudência ao Julgar. Mas é importante depois nós esmiuçarmos bem para tirar aqui realmente a riqueza deste ensinamento do Senhor Jesus para
as nossas vidas e para as vidas do nosso próximo. Eu confesso que este ensinamento de hoje do nosso Senhor Jesus Cristo, confesso que é, muitas das vezes e nos dias que correm, algo que nós esquecemos, fruto das pressões que nós levamos no trabalho, na vida familiar, com amigos, em todas as frentes. A pressão é muito grande. O grau de exigência que nos impõe, que nos põe nas nossas costas para carregarmos é imenso. E, infelizmente, ouvimos cada vez mais, e agora não são apenas pessoas de mais idade, mas também mais jovens, em que existem depressões e existem também, e numa situação pior, que é uma depressão agravada, que é o esgotamento, existem tentativas de suicídio, existem comportamentos hediondos, as pessoas acabam por, em desespero, decidirem, sem pensar sequer uma vez, porque decidem quase por instinto, e muitas das vezes escolhem caminhos errados e que não acrescentam em nada de bom e de saudável nas nossas vidas. Bem pelo contrário. Se nós já temos um problema e decidimos de uma forma errada, então vamos ter 2 problemas. E muitas pessoas têm mais do que 1 ou 2 problemas. Têm imensos, a todos os níveis. E se vamos fazer escolhas ainda piores, ou envolvermos até com más companhias, pessoas que estão connosco só apenas porque ou temos condições financeiras, ou interessamos por alguma razão, mas depois descartam a pessoa. Portanto, temos que ter cuidado em escolher as companhias. Portanto, vamos pedir em oração ao Senhor Jeová Deus e ao Senhor Jesus Cristo para que nos possam derramar o Espírito Santo sobre as nossas mentes e os nossos corações, para que vivamos em espírito e em verdade, façamos as coisas com o amor cristão, o amor genuíno, e não vivendo em carne no espírito deste mundo, de paganismo, de uma corrida desmedida por coisas materiais que, como vimos no vídeo anterior, são tesouros nesta terra e nós não queremos que a traça corroa, que o ladrão arrombe e roube. Não queremos isso. Queremos é guardar tesouros nos céus, para que assim o Senhor Jeová Deus e o Senhor Jesus Cristo possam recompensar-nos com o reino de Deus e a sua justiça. Por isso, vamos pôr sempre em primeiro lugar, nas nossas vidas, nas nossas orações, o reino de Deus, procurar sempre o reino de Deus e a sua justiça. Ele virá, o reino de Deus e a sua justiça. Isso é uma certeza que todos nós temos, mas vamos, de facto, pedir incessantemente a todos. Quero enviar um forte abraço cristão a todos, como me despeço sempre. Fiquem com Deus em Cristo Jesus. Amém. Obrigado e até ao próximo vídeo. Bem-aja.